Feche seus olhos, só um minuto. Tua presença é real, aqui neste lugar. Tua presença é real, aqui neste lugar. Então adorarei, então eu bendirei, então eu louvarei, oh meu Senhor. Tua presença é real, aqui neste lugar. Tua presença é real, aqui neste lugar. Então adorarei, então eu bendirei, então adorarei totalmente a Ti. Pai, queremos Te agradecer, porque sabemos que Tu estás neste lugar, não porque o Senhor habita neste templo, mas porque o Senhor fez de nós o templo do Teu Espírito, e decidiu, Pai, plantar em nós o Teu Espírito, para que a Tua presença em nós não fosse algo esporádico, sazonal, mas que fosse algo perpétuo, diário nas nossas vidas. Por isso nós cremos que o Senhor está aqui, porque o Teu Espírito está neste lugar e se move neste lugar. Este lugar chamado corpo, templo do Teu Espírito. Pai, pedimos que o Senhor fale conosco, fale profundamente aos nossos corações, que todos que aqui estão possam sair, quando saírem para suas casas, podendo dizer a si mesmo: Deus falou comigo neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mais uma vez, meus irmãos, a paz. Quero convidar você a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Tudo bem, filhão? Cadê a esposa? Lá em cima? Ah, beleza. Ah, você assustou agora, meu. Vou lá em cima. Lucas capítulo 24. Nós vamos dar um salto lá para o versículo 13 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Eu quero ler uma história aqui muito conhecida por todos nós, se não a maioria. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Como Lucas é um evangelho fácil de achar, né? Uma passagem fácil. Tudo bem, Vanderlei? Seja bem-vindo, viu? Posso começar a leitura aqui? Amém? Estão todos ligados? 110 ou 220? Ligado no céu, né? Ligado no céu. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido.
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: escuta, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus, e de todo o povo também. Os chefes do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. Mas sabe, hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, porém não viram ele. Ele lhes disse: mas como vocês custam a entender, hein? E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele e em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Feche seus olhos mais um instante. Pai, esta é a sua palavra, a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, em particular no meu coração, mas que breve estará também no coração de cada um dos teus filhos. Me ajuda a transmitir com clareza, com propriedade e na unção do teu Espírito aquilo que foi plantado em meu coração. Pai, que toda preocupação, todo medo, toda ansiedade ou qualquer outra coisa que queira roubar a atenção dos seus filhos neste lugar, que seja aprisionado agora, seja no campo da mente, aonde for, mas que seja aprisionado e seja levado à obediência de Cristo. Que nada mais fale mais alto neste lugar do que a voz do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Quem aqui, ao se vestir, colocou uma meia diferente da outra e só depois que já estava na metade do caminho, percebeu que a meia, uma era azul? É muito comum, não? A meia azul escura e a outra preta. Na escuridão você não quer acender nem o abajur porque a esposa está dormindo, aí você vê duas meias no chão, você presume que é o par, e vai lá e coloca no pé, coloca o sapato e vai embora. Quando você chega no meio do caminho, a hora que você senta, primeira oportunidade que você tem de sentar e você dá uma observada nos seus pés, você percebe que você está com um pé azul e outro pé preto. Quem já fez isso aqui? Só eu? Ah, tem mais gente, é claro, tem mais gente. Isso é muito comum, né? Já fez isso, já, Franklin? Nunca fez isso? Esse é o único que existe no mundo que nunca fez isso. Deve ser meticuloso, né? Na hora de se trocar, cuidadoso. A propósito, camisa bonita, hein, Fernandinho? Está muito bonita aí. Mas tudo bem, vamos fazer uma outra tentativa com o Franklin aqui, né? Quem aqui já colocou uma camisa do avesso e só depois percebeu? Menos o Franklin. Já fez isso, Franklin? Ah, pelo menos tinha que fazer isso aí, né? Já fez isso, Douglas? Colocou camisa do avesso e ainda pensou que estava abafando, né? Aqueles negócios, a costura tudo para fora. Alguém perguntou: escuta, isso está aí do avesso? Não, isso aqui é a moda.
incomoda nada, meu amigo. Estava do avesso mesmo, né? E você só se conscientizou de que a pessoa que falou isso para você estava certa quando você percebeu o etiquetão do lado de fora, a banana, né? Parecendo um orelhão aqui, ó, a banana. Quem é que nunca fez isso, né? Quem é que já saiu de casa sem pentear o cabelo e só depois disso percebeu? O pastor Cleber diz que ele não corre esse risco porque ele não tem cabelo, então é o negócio seguinte, né? Só dá uma esfregada aqui. Eu não sei, mas o irmão Zé Antônio parece que hoje aconteceu isso com ele. Ou foi o vento que deu uma soprada? Parece que você não deu uma penteada. Ou ele está nervoso, hein? Cabelo nervoso é assim mesmo, não tem jeito, viu? Quem é que nunca fez isso, hein? Agora eu duvido que todos aqueles que faz uso desse instrumento aqui, desse pequeno elemento aqui, quem aqui já ficou procurando o óculos que estava na sua cabeça e só depois percebeu que estava na cabeça? Nossa, Rita, você já com essa idade? Você também, Luciano? Mas eu nunca vi você de óculos, você usa óculos? Usava, agora não usa mais, desistiu? Ah, vai ter que voltar a usar, cuidado para não perder. Quem é que nunca fez isso? Já fez isso, Edilene? Ficar procurando óculos? Minha esposa, posso falar, amor, esses dias foi pior do que isso. Ela procurava o óculos que estava no seu rosto. Eu falei, amor, então chegou a hora de você trocar a lente. Porque se você não está enxergando com o óculos, a coisa ficou feia, né? Já aconteceu com você, Cleidiane, isso aí? Já também? Quem diria? A Cleidiane certinha, tudo arrumadinha, né? Cleonice, já aconteceu com você? Você já usou lente, né, Cleonice? Oh, meu Deus, é o costume, né? Você imaginaria uma pessoa fazendo assim, ó? A coceira que ela não quer coçar, né? Deve ser isso, né? A coceira que ela não quer coçar. É isso aí. Recentemente eu fiz isso. Viu, William? Não sei se você já fez isso. Mas quem aqui já tomou a bebida do outro na mesa e só depois percebeu que estava bebendo o copo do outro? Aquele negócio quando tem muita gente à mesa, está muito assim, montuado, né? Um está sentado aqui, outro sentado aqui, outro sentado ali. A bebida é uma só, é Coca-Cola, tudo a mesma cor, o copo é tudo igual também. Daqui a pouco na conversa vai, conversa vem. Você acha que o copo seu estava do lado direito, mas o seu estava do lado esquerdo. Aí você vê o copo do lado direito, você pensa que é o teu e você começa a tomar. Esses dias, foi com você que aconteceu? Alguém foi lá em casa, foi com quem? Kaique, o meu sobrinho foi lá em casa. E eu coloquei, eu falei, posso colocar para você, Kaique? Pode, coloquei para mim também. E eu fui tomando, daqui a pouco eu falei, Kaique, você não vai tomar a bebida, filho, a Coca-Cola que está aqui? Ô, meu tio, essa aqui era minha, né? Mas o senhor acabou pegando e tomando o copo. Eu falei, não pode ser, é verdade. Aí quando eu olhei, o meu copo estava cheinho, né? Eu falei, então faz o seguinte, né? Enche aí outra vez e deixa eu tomar o meu copo, que não é certo eu entregar o meu copo para você agora também, né? Vocês já perceberam que nós, às vezes, fazemos coisas que nós não devemos fazer, mas sem perceber que nós fizemos? Às vezes não percebemos, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. E depois eu tive que dar algumas explicações, porque às vezes a gente está do lado de uma pessoa e não percebe que está ao lado daquela pessoa. E quando você percebe que você está ao lado daquela pessoa, e você vai cumprimentar, a pessoa fica até espantada. Por quê? Porque ela fala, você já está aqui, vai fazer quase 15, 20 minutos, está do meu lado, você não me viu? Eu falo assim, eu não te vi, eu não vi. E já aconteceu com a gente, de repente você vê o fulano passando a rua do outro lado, você, E o fulano do outro lado lá, deixa você no vácuo, vai embora. Você fica assim, daqui a pouco você começa a gesticular, fazer alguma coisa para não pagar um mico, né? Mas aí já é tarde, já pagou o mico, não tem jeito. A história que nós acabamos de ler tem algo semelhante. A Bíblia está contando sobre a história de dois homens que estavam indo para um lugar chamado Emaús. E eles estavam tristes enquanto eles estavam caminhando, porque a conversa que eles tinham um com o outro era sobre a crucificação de Cristo. A Bíblia diz que um desses dois era chamado Cleopas ou Cleopas. O outro a gente não sabe quem era, pelo menos a Bíblia, de repente pode ter aí até um investigador aí dizendo que pode ter sido A, B, C, mas isso não é importante, eles estavam caminhando. E é interessante que a Bíblia chama essas duas pessoas de discípulos. Eles eram os discípulos de Jesus.
Eles não faziam parte daquele corpo apostólico, mas eles eram discípulos de Jesus. Eram pessoas que haviam decidido seguir Jesus. Eram pessoas que entenderam a mensagem das boas novas, e enquanto Jesus estava aqui, realizando seus milagres, pregando as boas novas de salvação, de certa forma eles acompanhavam. Mas é interessante que a caminho de Emaús, a Bíblia diz que eles foram surpreendidos sem saber, mas foram surpreendidos por Jesus. E Jesus então chega perto deles e pergunta: escuta, sobre o que vocês estão falando? E é interessante que um deles diz assim: nossa, será que você é o único que não sabe o que aconteceu nesses dias aqui? Eu fico imaginando a cena de pessoas que costumeiramente viam Jesus, que à distância, ou não à distância, mas tinham um relacionamento com Jesus, assistiam os milagres de Jesus. Jesus não era alguém anônimo para eles, não era alguém desconhecido para eles. Alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas que Jesus, depois que ressuscitou, ele já tinha um corpo assim, glorificado. E nós não vamos entrar nessas questões aqui. Mas a questão é o seguinte: Jesus, quando ele se aproxima, e ele vai provar para Tomé, que é ele mesmo, ele diz assim: Tomé, toca aqui em mim, ó. Vê que um espírito não tem carne, não tem osso, mas eu tenho. De certa forma, Jesus estava afirmando ali que ele tinha ressuscitado, mas o corpo ainda era um corpo que tinha matéria ali. Então, quando ele aparece para esses discípulos, ele não aparece num corpo com a cabeça de uma outra pessoa. Não, era o próprio Jesus. Mas interessante que a história diz que eles não reconheceram, eles foram impedidos de reconhecer Jesus. Por alguma razão, eles foram impedidos de reconhecer Jesus. E o interessante é que eles só reconhecem Jesus, e depois logo Jesus desaparece. Eles só reconhecem Jesus quando Jesus, ele pega o pão, parte o pão e dá o pão para eles. E aí então a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos, eles reconheceram Jesus, mas Jesus logo desapareceu. E eu fiquei pensando: como é que eu ando com uma pessoa durante tanto tempo? Como é que eu participo dos feitos grandiosos dessa pessoa? Como é que eu aprendo os ensinamentos dessa pessoa? Como é que eu, se não diariamente, mas convivo com essa pessoa? Eu tenho um relacionamento, nem que não seja diário, mas eu tenho um relacionamento com essa pessoa. Mesmo que eu não veja ela todos os dias, mas ela é alguém que faz parte da minha vida. E eu fiquei pensando: como é que pode? O que está acontecendo? Será que é isso aqui? Vamos cortar, né? Eu fico pensando, como é que pode duas pessoas que conheciam Jesus depois não conhecerem mais Jesus? E por alguma razão eles ficaram impedidos de reconhecer Jesus. E por alguma razão, só no momento em que Jesus parte o pão e dá o pão para eles, talvez eles acabam se arremetendo para a ceia, seus olhos são abertos. Eu fiquei pensando que talvez isso também pode acontecer conosco. Eu sei que Jesus não é alguém que hoje, nos dias de hoje, se materializa e está andando ao lado de cada um de nós. Mas Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Mesmo que a sua presença não seja uma presença marcada por via matéria, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, sabendo que Jesus não é alguém que mente, porque Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele afirmou uma verdade, então isso continuará sendo verdade, mesmo que nós não percebamos essa verdade. Eu fiquei pensando que isso também pode acontecer com a gente, da gente, de certa forma, mesmo tendo a consciência, tendo a convicção, por causa da sua palavra, que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, mas por alguma razão, em momentos da nossa vida, nós não percebemos mais essa presença. Tanto é que não percebemos mais essa presença, ou não conseguimos sentir ou detectar essa presença na nossa vida, de tal forma que às vezes nós conduzimos a nossa vida de uma forma que parece que Jesus não está ali conosco. Às vezes nós
falamos determinadas palavras como se Ele não estivesse presente. Nós temos determinados comportamentos como se Ele não estivesse presente. Porque se tivéssemos a plena convicção de que Ele está presente na nossa vida, talvez em determinado comportamento, em determinada fala, em determinada atitude, nós nos envergonharíamos. E eu fiquei pensando, por que que esses discípulos não perceberam a presença de Jesus? Da mesma forma, eu acredito que hoje talvez, mesmo sabendo que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, nós às vezes não percebemos a presença de Jesus. Parece que a presença de Jesus, por ser abstrata, não ser aquela presença em matéria, tornou-se algo assim, em alguns momentos para a gente, uma utopia. Eu sei que Ele está, mas eu não sei se é bem isso, se essa presença é bem isso. Talvez seja uma presença porque Ele é onipresente, então Ele está em todos os lugares. Então, por conta de eu estar em algum lugar, de todos esses lugares que Ele está, então é por isso que Ele está. Mas eu não tenho assim essa plena convicção de que Ele está aqui comigo. Eu fiquei pensando, por que pessoas que foram talvez tão íntimas, não tão quanto o corpo apostólico, mas também de uma forma ou de outra foram tão íntimas de Jesus, como é que não perceberam Jesus quando Ele se aproximou? Talvez, vamos imaginar que Jesus, ao se aproximar, talvez se aproximou, mas ficou meio de cabeça baixa, olhando para o outro lado, e eles não viram a face, e por isso eles não perceberam. Mas depois Jesus pergunta para ele, depois Jesus ele acaba interpelando a fala dos dois e perguntando, escuta, o que está acontecendo, como se ele não soubesse. Eu fiquei pensando, será que a voz de Jesus mudou tanto assim, a tal ponto de eles não reconhecerem, se ele estava de perfil, não reconheceram, mas não reconheceram a voz? Esses dias eu estava fazendo caminhada, aí chegou num determinado momento, eu fui atravessar o semáforo, e a hora que eu fui atravessar o semáforo, eu atravessei, um carro passou e disse assim, como é que você falou mesmo? Cuidado aí para não ser atropelado. Eu fiz assim, tá bom. Só que a hora que falou, eu nem olhei. Só que a hora que falou, eu falei assim, essa voz me é familiar. Eu fui caminhando, eu falei assim, é o Pedro. A hora que eu fiquei pensando, tanto é que depois ele mandou a mensagem para mim, eu falei assim, na hora que falou, porque eu estava atravessando a rua, não percebi tanto, mas depois aquela voz ficou registrada dentro de mim, eu falei assim, essa voz me é familiar. E logo eu falei assim, foi o Pedro. E quando eu cheguei em casa, eu peguei o celular, ele fez uma brincadeirinha comigo, falou assim, pai, cuidado para atravessar a rua. Fui eu que falei, e era verdade. Eu fiquei pensando, mesmo não vendo o Pedro, mas o Pedro é uma pessoa íntima minha, meu filho. Então mesmo que eu não veja o Pedro, mas o Pedro ao falar, ele vai se entregar, porque eu conheço o timbre da voz dele. Assim como eles também devem conhecer o timbre da minha voz. Se você vê a minha esposa falando ao telefone, Michele falando, a Maressa, embora a Maressa e Michele, às vezes a gente confunde um pouquinho, né? Mas a gente ainda consegue identificar. Eu fiquei pensando, como é que os discípulos, como é que esses dois não conseguiram nem pela voz perceber que era Jesus? E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Quando nós não percebemos a presença de Jesus. E por que nós não percebemos a presença de Jesus? Por que talvez a presença de Jesus nas nossas vidas não é algo que, de certa forma, nos conscientiza ou até mesmo mexe com a gente? E eu percebi que algumas coisas estavam acontecendo com esses dois discípulos. E eu entendi pelo Espírito que é por causa que essas coisas estavam acontecendo, que foi por causa dessas coisas que eles foram impedidos de perceber a priori que era Jesus que estava ali. E fazendo uma analogia, um paralelo com as nossas vidas, eu vejo que da mesma forma que essas coisas aconteceram com esses dois discípulos, elas acontecem conosco também. E porque nós permitimos que essas coisas, a semelhança desses dois, aconteçam conosco, é por isso que muitas vezes a gente fala assim, eu não sinto mais Deus, eu não sinto mais Jesus. Eu sei que Ele existe, eu sei que Ele é meu Salvador, eu sei que Deus é o meu Criador, o Espírito Santo é meu Consolador, mas eu não sinto mais nada, me sinto vazio. Eu sei que Ele está, mas eu não sinto nada. Eu queria hoje compartilhar com vocês
a semelhança daquilo que aconteceu com esses discípulos. E eu sei que aquilo que aconteceu com eles acontece com cada um de nós, começando de mim mesmo. E é por causa dessas coisas que nós muitas vezes não percebemos mais a presença de Jesus. A primeira verdade que eu queria compartilhar com vocês é que nós não percebemos a presença de Jesus quando nós somos dominados pela tristeza. Eu não estou dizendo quando você está triste. Uma coisa é você estar triste, outra coisa é você ser dominado pela tristeza. Por que eu afirmo isso? No versículo 17 diz assim: ele lhes perguntou. Quem? Jesus estava perguntando aos dois discípulos: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Então imagine Jesus caminhando ao lado desses dois discípulos. De repente Jesus interpela a fala deles e pergunta para eles: escuta, sobre o que vocês estão conversando enquanto vocês estão caminhando? E a Bíblia diz que eles pararam. Eles que estavam caminhando e Jesus ao lado deles pararam. E quando eles pararam, o texto diz o seguinte: eles pararam, mas os seus rostos estavam entristecidos. Certamente eles devem ter ouvido a mensagem de Jesus sobre as boas novas de salvação, mas também eles devem ter ouvido que era necessário que Jesus morresse. Eles devem ter ouvido que mesmo que Jesus morresse, depois ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas por alguma razão eles se esqueceram. E por que eles acabaram se esquecendo? Porque a tristeza da morte de Jesus, aliás, o acontecimento na vida de Jesus trouxe sobre eles tamanha tristeza que eles não souberam trabalhar isso em seus corações. E a tristeza ganhou tanto espaço dentro dos seus corações que agora não eram mais eles que dominavam a tristeza que veio sobre eles, mas é a tristeza que dominava eles. E eu fiquei pensando que quantos de nós, às vezes, e eu estou dizendo, usando como exemplo, eu mesmo. Eu me lembro de uma vez, eu já falei aqui nessa igreja, certa vez eu fui acometido por depressão. E esse sentimento, se eu posso categorizar isso, se eu posso dizer que isso é um sentimento, uma sensação, era tão forte dentro de mim, que eu tinha a consciência de que Deus estava comigo, que o Espírito Santo morava em mim, que Jesus era o meu Salvador, mas eu não conseguia perceber que Ele poderia estar, se não estivesse fazendo nada por mim, pelo menos estava comigo. Por quê? Porque o meu coração ficou tão cheio de tristeza. A tristeza não só entrou no meu coração, mas assumiu o comando do meu coração, dominou o meu coração, encheu o meu coração de tal forma que eu não conseguia. Eu tinha na minha consciência de que era verdade que Jesus estava comigo, mas eu não tinha nenhuma prova palpável, nenhum sentimento, nada dentro de mim que dissesse: calma, tudo isso vai passar. E eu tenho visto que algumas pessoas, mesmo nascidas de novo, ou seja, pessoas que tiveram um encontro com Jesus, pessoas que confirmaram esse seu encontro através do batismo, que às vezes já até descobriram qual é o seu chamado, que estão na igreja, mas que por alguma razão não percebem mais a presença de Jesus. E um dos motivos é porque nós estamos permitindo que a tristeza domine os nossos corações. Se você perguntar para mim, dia 14 agora que passou, fez um mês que meu pai faleceu. Então, hoje está fazendo 1 mês e 15 dias. Se você perguntar para mim: pastor, o senhor ficou triste quando seu pai morreu? Seria a pergunta até absurda, né? Vocês fazerem essa pergunta para mim. Fiquei triste. E confesso para você que nos primeiros dias, e ainda agora, até nós estivemos num determinado lugar esse final de semana, eu falei para minha esposa: estou com vontade de fazer uma plaquinha e colocar lá no quarto, onde era o quarto do meu pai, né? Que agora virou uma salinha lá, onde as pessoas vão lá. Aí, como o nome do meu pai era Geraldo, aí eu decidi fazer uma plaquinha pirografada, escrito assim: Sala Geral do Encontro. Aí eu falei para minha esposa: você concorda com isso? Ela falou assim: concordo. Aí depois eu trouxe para casa, o Pedro olhou e falou assim: poxa pai, criativo. Aí eu falei: eu queria, não é prestar homenagem, não sei se é isso, porque o que eu tinha que fazer pelo meu pai eu deveria ter feito com vida, e o que eu pude fazer eu fiz. Mas assim, é uma memória. Como o nome dele era Geral, eu achei legal colocar a Sala Geral
do encontro. Inclusive, quando o rapaz estava pirografando, ele falou, mas Geraldo não é junto? Eu falei, não, Geraldo é junto, mas esse é separado. Porque o nome dele é Geraldo, mas vai ficar uma sala geral do encontro. Eu confesso para você que, a hora que eu fiz a plaquinha, eu fiquei muito feliz. Mas a hora que eu coloquei a plaquinha, depois eu fiquei muito triste. E a tristeza é algo que muitas vezes ela vem sobre a vida da gente. Às vezes por um motivo, e às vezes, pasmem vocês, sem motivo nenhum. Quem um dia aqui acordou, sem ter nada acontecido de ruim, mas você acordou triste? Talvez porque você olhou para fora e viu o tempo fechado, ou talvez porque você levantou e não viu beleza nenhuma naquele dia. E tudo isso não vai fazer de você uma pessoa menos cristã ou menos espiritual, porque tristeza todos sentem. Inclusive o nosso Salvador Jesus Cristo, ele ficou triste muitas vezes. Inclusive quando ele disse assim, quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junto aos seus pintainhos, mas vocês não quiseram. Mas o problema é quando a tristeza, ela acaba domando o nosso ser, ela assume o controle das nossas vidas. Se você for colocar eu e minha esposa lado a lado, e perguntar assim, quem que é a pessoa mais alegre? Certamente eu vou dizer que é a pastora, e é isso mesmo. Eu não tenho essa alegria, eu não tenho o temperamento dela que é o sanguíneo hemorrágico, é isso? É, sanguíneo hemorrágico convertido agora. Eu não tenho. Mas também não significa que, por não ser uma pessoa tão alegre quanto ela é, que eu tenho que ser uma pessoa triste toda a minha vida. E eu venho aqui para dizer para você, meus irmãos, não deixe de perceber a presença de Jesus, porque a tristeza entrou no seu coração. Por alguma razão, porque você perdeu alguém, ou porque você queria algo e não conseguiu alcançar, ou porque você está chateado com alguma coisa que alguém lhe fez. Sabe por quê? Ficar triste faz parte do sentimento do ser humano. O grande problema não é a tristeza vir e assolar. O grande problema é a tristeza assumir o controle da sua vida. É quando alguém olhar para você e falar assim, se você fosse dar um nome para essa pessoa, qual nome você daria? Tristeza. Porque o semblante está sempre caído, o semblante está sempre destruído. Não existe sequer uma fagulha, uma centelha de que esboce esperança. E isso faz mal para as pessoas que cercam sua vida, sim, mas vai fazer muito mais mal para você. Os discípulos, a Bíblia diz que eles estavam dominados pela tristeza. Os seus rostos, não precisava falar nada, bastava olhar para o rosto dele. Já percebeu que existem pessoas que basta você olhar para o rosto dela, você não é rotulando, mas basta você olhar para o rosto e falar assim, você não está bem, né? E a pessoa fala assim, por quê? É porque eu estou percebendo alguma coisa no seu rosto. Ela fala assim, de fato. Pessoas que são tão expressivas, tanto quando estão alegres, quanto estão tristes, que é difícil você não perceber o que a pessoa está, de certa forma, sentindo, quando você olha para o rosto dela. Salmo 31:19 diz assim, misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Eu fico imaginando a condição desse personagem. Ele está dizendo que a tristeza, o desespero tinha assumido o comando da sua vida de tal forma que ele sentia. Eu sei que ele pode estar usando aqui uma metáfora, mas mesmo em metáfora é assustador o quadro desse personagem. Quando ele diz assim, a tristeza me consome a vista. Talvez ele poderia não estar nem enxergando direito, ou talvez ele não conseguia enxergar nada de belo mesmo enxergando. E por essa razão ele diz assim, olha, essa tristeza que está dentro de mim, que não é algo palpável, é algo que não dá para se apalpar, mas ela está trabalhando dentro do meu interior de tal forma que eu não consigo enxergar mais beleza nenhuma na vida. E ele vai mais adiante, ele diz assim, não somente essa tristeza atingiu os meus olhos, a minha visão, não consigo enxergar nada de bom, mas até a minha disposição física mudou, eu perdi o vigor, eu perdi a disposição, a vontade de viver, de realizar, de sonhar, de correr, de andar, de falar, eu perdi tudo isso. Ele vai mais adiante, que eu acho que agora aqui já não é nem mais metáfora, se as outras eram. E assim, olha, a tristeza me consumiu de tal forma que eu já perdi até
o apetite, não tenho nem mais fome, não tenho vontade de comer. E eu sei, posso falar isso com convicção de causa, porque quando eu sofri com depressão, uma das primeiras coisas que aconteceu comigo, eu não tinha vontade de comer. E olha que eu sou um cara que eu gosto de comer. Eu gosto. Tem alguém aqui que não gosta de comer? Gosto. Sou guloso, mas eu gosto de comer. E quando eu ia para a mesa, tinha aquela... Minha esposa sempre fazia alguma coisa diferente, melhor, para ver se me apetecia, para se despertava no apetite. Mas eu olhava para tudo aquilo ali, e era tudo tão bonito, parecia tudo tão gostoso, mas na hora que eu tentava saborear um pequeno pedaço de frango, quando ela faz assim com bolacha, me deu até vontade agora. Dá para fazer agora à noite, irmão? Não dá? Puxa vida, hein? Agora você me entristeceu. Ela falou assim, come nem que for um pouquinho. Eu colocava assim na boca, mas não descia, sabe? Parecia que tinha um nó aqui na garganta, tinha travado. Porque quando a tristeza domina a gente, ela consome o nosso olhar, a nossa vista, a gente não consegue enxergar nada de belo, mesmo que exista, e existe. Ela consome a nossa força física. Eu me lembro que eu subia as escadas, passo a passo. Outro degrau. Puxava o ar, colocava outro degrau. E o coração disparava de uma forma que parecia que eu não ia conseguir chegar nem na metade da escada. Não perca. Aliás, não se sujeite a deixar de perceber a presença de Jesus, porque a tristeza veio sobre a sua vida com razão ou sem razão. Mas só não permita que essa tristeza domine seu coração, porque ela vai chegar e vai tentar destruir tudo que há de bom em você. E eu vejo que só existe uma forma. Aliás, pode existir outras formas, mas eu quero deixar um conselho aqui, para que você não seja dominado pela tristeza, a ponto de você não perceber mais a presença de Jesus. Lucas 10:20 diz assim: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Quem já leu essa passagem sabe que os discípulos chegaram, eu vou aqui cometer uma hipérbole, tá? Dando pulos de alegria, saltando. Jesus, o que aconteceu? Rapaz, eu nem te conto o que aconteceu. Nós temos ordem aos espíritos. E sabe uma coisa? Ficaram com medo da gente, foram embora, saíram tudo. E é por causa disso que vocês estão felizes? Isso eu acho que não é motivo para a gente ficar feliz. Pessoas que tinham um demônio dentro dela, a gente usou o seu nome, em nome de Jesus, eles foram embora mesmo. Nós estamos radiantes de alegria. E Jesus diz assim: tudo bem, pode ficar feliz, mas fique feliz por algo maior. Fique feliz por algo melhor. E talvez, eu estou aqui conjecturando, talvez os discípulos disseram assim: escuta, mas será que existe algo maior e melhor do que isso? A gente dá ordem para espíritos sair no teu nome, eles saem, eles obedecem a gente. Fala, claro que tem algo maior. Alegrem-se antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, está escrito nos céus. Eu diria para vocês, meus irmãos, às vezes por causa das lutas da vida que nós passamos, e eu vou falar isso logo em seguida agora aqui, que nós nos esquecemos do motivo maior da nossa alegria, que deve ser a nossa alegria. Não é porque nós pregamos e foi uma bênção, houve um mover, não é porque nós cantamos e a igreja estremeceu, não é porque nós oramos e as pessoas foram curadas, não é porque nós oramos e demos ordem aos demônios e eles foram expelidos e as pessoas foram libertas. Tudo isso é muito bom. Mas quando tudo isso ainda não acontecer, quando você pregar e a igreja sair do mesmo jeito, quando você cantar e as pessoas forem indiferentes, quando você for orar por uma pessoa para ela ser curada e ela morrer, ou quando você for expulsar um demônio e o demônio não quiser sair e ficar resistindo, não se esqueça de uma coisa: sua alegria não pode estar nessas coisas. Sua alegria deve estar primariamente, porque quando você recebeu a Cristo como teu Salvador, o seu nome foi arrolado no livro dos céus. E o seu nome está lá. E quando for aberto os livros e for chamado o seu nome, aí você vai entender que a sua maior alegria não deveria estar naquilo que você fez, que deveria ter feito no nome de Jesus mesmo. Mas a sua maior alegria é porque você vai passar a eternidade ao lado daquele que te salvou.
Segunda verdade, não percebemos a presença de Jesus quando nós mantemos o foco no problema. Olha o versículo 18 da história que nós lemos no início. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: ei, escuta, você é o único visitante. Olhou para Jesus, chamando Jesus de visitante. Já está há mais de 3 anos aqui, chamando de visitante. Você é o visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Sabe por quê? Sabe qual que era o assunto desses 2 discípulos? Que Jesus tinha perdido. Que talvez eles mesmos tinham perdido o tempo. Eles acreditaram tanto em Jesus, mas de repente esse Jesus em quem eles tanto acreditaram, andaram com ele, viram os milagres, de repente esse Jesus morre. O assunto deles que deveria ser assim: hoje é o 3º dia, ele disse que ia ressuscitar, ele já ressuscitou, ele deve estar por aí, nós não vimos, mas ele ressuscitou. Não, o assunto deles não era esse. Jesus morreu. Você viu como ele foi envergonhado? Você viu o que fizeram com ele? Você viu depois quando Nicodemos foi lá, pediu o corpo, tirou, colocou dentro do sepulcro, fechou, acabou. E agora o que nós vamos fazer da nossa vida? Porque tudo aquilo que ele nos ensinou agora cai por terra, porque ele morreu. Nós muitas vezes, ao invés de conversarmos sobre uma solução em Deus, nós conversamos muito sobre o problema que estamos vivendo. E isso faz com que a gente não perceba mais a presença de Jesus, assim como esses 2 discípulos não perceberam mais. Era tão forte o assunto sobre a morte de Cristo, que eles falavam entre si, que eles esqueceram de um assunto muito melhor, que era sobre a ressurreição de Cristo. Cristo já havia ressuscitado, Cristo já estava ao lado deles, estava conversando com eles, mas eles não perceberam. E isso acontece com a gente também, meus irmãos. Cristo está ao nosso lado, sim, está andando conosco, estaria conosco todos os dias da nossa vida, sim, mas o nosso assunto é sempre o problema. Ou é o problema do trabalho, ou é o problema da enfermidade, ou é o problema da igreja, ou é o problema do filho, ou é o problema do marido, ou é o problema da esposa, ou é o problema dos parentes. Sempre falamos dos problemas. Isso faz com que a gente se esqueça de que existe alguém que está conosco e que pode facilmente resolver esses problemas. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. João 5,7 disse assim: disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, o outro chega antes de mim. E Jesus poderia ter perguntado: escuta, mas eu não perguntei nada disso para você. Eu não perguntei para você o que está acontecendo com você durante todos esses anos. Eu estou perguntando para você se você quer ser curado. A resposta era simples, William: quero. Era só isso que Jesus queria ouvir. Mas qual foi a resposta desse homem aqui no momento? Você quer ser curado? Mas não tem, porque ele entendia que a cura só poderia acontecer se ele fosse colocado aonde? Se ele fosse imerso naquele tanque. Como ele não conseguia nunca chegar a tempo, outras pessoas chegavam a tempo quando o anjo tocava as águas, mexia nas águas. Ele falou assim: isso é impossível. Eu acho que nem você. Quem é você? Nem percebeu que era Jesus. Ele nem percebeu que o dono do milagre estava ali, que as águas do tanque ali era apenas um elemento, mas quem realizava o milagre estava ao seu lado. Mas o que ele soube falar naquele momento? Não, tem um problema. Jesus já se apresentou para ele como a solução. Quer ser curado? E ele veio assim: não, eu tenho um problema. E será que nós não somos parecidos com esse paralítico do tanque de Betesda? O Senhor está dizendo assim: eu tenho a solução para o seu problema. Fala assim: mas eu tenho um problema. Eu quero resolver o seu problema. Mas o meu problema é difícil. Eu sou o Deus das causas impossíveis. Mas será que Deus quer? Mas será que o Senhor quer mesmo? Nós sempre temos um mas. E as coisas deixam de acontecer, não porque Deus não pode, não porque Deus não quer. É porque nós colocamos sempre em relevo o problema, que parece ser maior do que aquele que pode solucionar o problema.
Nós não percebemos a presença de Jesus muitas vezes na nossa vida porque a mente nossa fica ocupada com os problemas da nossa vida. E não ocupada com aquele que pode nos revelar uma direção onde nós devemos caminhar. Ou até mesmo dizer assim, ó, isso você não vai resolver mesmo, nunca. Isso aqui só eu posso fazer. E a gente fala assim, Senhor, então eu entrego em tuas mãos, já que eu não posso fazer mais nada, então eu confio em ti que o Senhor vai fazer e vai fazer na hora certa. Só que eu não quero vai ficar focando o problema, eu quero focar no Senhor que diz que vai resolver o meu problema. Hebreus 12:2 talvez seja a resposta mais adequada para nós que gostamos de focar o problema. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não é manter os olhos fitos no problema, não é manter os olhos fitos no impossível, não é manter os olhos fitos, prendidos naquilo que você olhou e diz assim, é impossível resolver. Mas é manter sempre os olhos fitos e fixados em Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Semana passada, terça-feira, nós tivemos a 9ª ministração do Iniciando a Caminhada, e essa 9ª ministração tem por nome a chave mestra. O tema é sobre fé. E nós aprendemos, dentre tantas coisas que nós aprendemos, é que a graça de Deus, ela disponibiliza, mas a fé se apropria daquilo que está disponibilizado. Jesus chega aqui e diz assim, olha, eu tenho a cura para você. Mas o homem diz, eu tenho um problema. Ao invés dele usar a fé, ele fala assim, não, eu tenho um problema. O que Deus está querendo, está requerendo de nós, meus irmãos, é que aquilo que Ele já colocou na prateleira da graça, disponibilizou a todos, é que a gente pegue uma ferramenta chamada fé, que foi dada a nós por Ele mesmo, e que a gente se aproprie daquilo que de graça foi disponibilizado. E não que a gente fique sempre com uma bengala, um amuleto dizendo assim, eu queria que isso fosse resolvido, mas o meu problema é muito difícil. Como se para Deus existissem problemas insolúveis. Dentre outras coisas que nós aprendemos falando sobre fé aqui, existem 2 passagens bíblicas que falam sobre fé. Uma se refere a Deus, outra se refere àquele que tem fé. Uma diz assim, para Deus tudo é possível. A outra passagem diz assim, tudo é possível para Deus? Não, tudo é possível àquele que crê. Nós precisamos crer. Nós precisamos tirar os olhos do problema e colocar os olhos em Deus. Por isso que a Bíblia sempre nos convida a vivermos pela fé. Terceira verdade, nós não percebemos a presença de Jesus quando nós criamos expectativas surreais. Talvez essa palavra não seja muito familiar a algumas pessoas, então eu quero tentar traduzir aqui em poucas palavras o que eu estou querendo dizer com essas expectativas surreais. Essa palavra surreal significa algo que está apenas na dimensão da sua mente, da imaginação, daquilo que você cria. É algo absurdo, é algo ilógico. É algo que não está dentro dos planos para acontecer e nem vai acontecer. E isso aconteceu com os discípulos. Olha o que está escrito no versículo 21. Nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Eles acreditaram em Jesus, mas acreditaram num Jesus que não precisava morrer. Acreditaram num Jesus onde Ele ia assumir o seu reinado aqui na terra. E que ia despojar todos os outros reis, Herodes, governadores. Ele ia assumir o comando. Eles criaram expectativas que não jamais existiriam. Por quê? O propósito para o qual Jesus foi enviado não era esse. Não era que Ele assumisse o trono de Herodes. E nem que tirasse do posto o governador Pilatos, não era nada disso. Ele veio trazer uma mensagem não para salvar as pessoas do atual governo que estava governando sobre eles, mas a salvar as pessoas de um governo muito mais forte que estava dentro deles, que era o governo do pecado. Mas eles criaram expectativas. Então quando Jesus morreu, falou assim, foi embora o nosso rei, foi embora aquele que assumiu o trono, foi embora aquele que ia tirar Herodes do lugar onde está, foi embora aquele que ia tirar o governo romano, o império romano de nós. Esquece, foi embora, era tudo ilusão. E às vezes, meus irmãos, nós também somos assim. Nós criamos expectativas surreais, algo que são coisas que são incompatíveis, não no campo da fé, porque no campo da fé acontece coisa absurda, mas é incompatível com as Escrituras.
Você espera que aconteça com você aquilo que a Escritura diz que não vai acontecer, ou que não pode acontecer. Eu sei que eu já me tornei enfadonho nisso que eu vou falar agora, mas eu vou tornar a falar. É que nem você que é casado, e o casamento não está indo bem, aí você fala assim: Senhor, eu vou orar a Deus, para que Deus prepare alguém melhor para mim, porque esse casamento não dá. E você vai lá, se divorcia, casa com outra pessoa, e esquece isso, que isso nunca, por mais que possa acontecer, vai acontecer por causa das suas mãos, mas pelas mãos de Deus nunca vai acontecer, porque não é algo que Deus projeta, não é algo que Deus sonhou, não é algo que Deus quer. Segundo Reis 5:11, conta uma história muito conhecida, diz assim: mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Todo mundo conhece essa história, a história de Naamã, que foi enviado ao profeta Eliseu, que ele poderia curar. Uma menininha avisou, que era uma criada dele, ele falou: eu vou para lá. Quando ele chega lá, por ele ser quem ele era, ele falou assim: esse homem vai me receber com honras. Ele vai sair dentro da cabana dele, dentro da tenda dele, vai falar: rapaz, você está aqui, mas o que aconteceu com você? Entra aqui, vamos tomar um chá primeiro, me conta a sua história, o que está acontecendo? Como é que você ficou leproso, doente desse jeito? Ele criou um cenário na sua mente de que todas essas coisas iam acontecer. Então ele diz assim: eu imaginei que ao chegar ele ia me receber, ele ia sair para fora da tenda, ele ia invocar o nome de Deus, ia mover a mão, ia chegar lá, ia colocar a mão sobre a parte infectada minha, e seja curado. Mas o homem nem sai, manda um recado. E às vezes nós somos assim também. Nós oramos a Deus e ficamos imaginando dentro da nossa mente como é que Deus vai agir, e de repente Deus não faz nada daquilo. Ou pelo menos, Deus não faz nada no momento, e não faz nada daquilo que a gente imaginava que Ele iria fazer, e a gente se frustra. E aí a gente perde a capacidade de perceber a presença de Jesus na nossa vida. Salmo 119, versículo 50 diz assim: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida. Meu irmão e minha irmã, você não quer perder mais a chance de você perceber a presença de Jesus na sua vida. Não fique criando expectativas surreais. Faça só uma coisa: alimente-se da promessa de Deus que está contida em sua palavra, porque toda ela é verdadeira. E eu quero finalizar dizendo só mais uma verdade: não percebemos a presença de Jesus quando para nós existe uma necessidade de ver para crer. Você pode ver que até os milagres que às vezes são contados, algumas são contados, ou às vezes são até filmados, mostrados, e que são verdadeiros, aqueles que são verdadeiros, as pessoas falam assim: eu não acredito, isso aí, para mim isso aí é montagem. Para mim isso aí é coisa que inventaram. Só se eu ver, só se eu... Por que não trouxe a pessoa? Por que não revelou isso? Por que não revelou aquilo outro? Nós estamos vivendo dentro da igreja hoje um momento de maior ceticismo, onde as pessoas querem ver para crer. E a proposta do Evangelho é justamente oposta a isso. Você só conseguirá ver se você primariamente crer. Olha o que os discípulos disseram, versículo 24: alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Ou seja, o paninho estava dobrado lá, a túnica não estava mais lá, o sepulcro estava vazio. Mas é o seguinte: eu não vi. Quer dizer, não era o suficiente o relato das mulheres que tinham tido uma visão, que os anjos disseram que aqueles que elas estavam buscando entre os mortos, aquele que havia ressuscitado, elas correram dizendo, avisando para ele, eles não acreditaram, foram a tal lugar. 2 discípulos, parece que foi Pedro e João, não sei, um correu, depois o outro ficou cansado, o outro ultrapassou, entrou primeiro, acho que foi Pedro que entrou, e viu lá. Mas esses discípulos falaram assim: olha, as mulheres contaram tudo isso, de fato ele não está lá, mas eu mesmo não vi, então eu não creio. A gente pensa que só Tomé era o cara que precisava ver para crer, né? Mas esses 2 aqui também precisavam. Mas se eles tivessem lembrado daquilo que Jesus havia ensinado: ó, convém que o Filho do Homem seja morto, seja castigado, mas ao terceiro dia vai ressuscitar, ele fala assim: ó, isso procede.
Ele morreu como disse que ia morrer. Mas ele também disse que ia ressuscitar. E elas disseram que foram lá e não encontraram. Então ele ressuscitou. Isso aconteceu sim, não. Mas eles precisavam o quê? Ver. Infelizmente hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, elas acreditam numa verdade, desde que essa verdade não precisa ser exercida por ela. Se eu perguntar para todos aqui, quem aqui não acredita que um morto não possa ressuscitar? Todo mundo fala, não, eu creio no poder de Deus, creio. Outra coisa é você sair daqui para o cemitério da saudade e orar por alguém. Provavelmente, restarão pouquíssimas pessoas se o desafio for lançado. Mas se eu perguntar para aqueles que foram, eles continuam crendo. E eles podem até dizer assim, ó, quando ressuscitar me chame que eu quero ver. Aí eu vou crer. Mas não é assim que funciona. Jesus disse, acho que foi Filipe que falou assim, nossa mestre, o senhor disse isso agora? Ah, eu creio, tu és o mestre. Falou assim, é porque você me viu, agora você está dizendo isso? Aí ele termina aquela parte dizendo assim, ó, felizes são aqueles que não viram, mas mesmo assim creram. Nós precisamos voltar a ser um povo que porque crê, passa a ver. E não ser um povo escravizado. Eu preciso ver. E se eu ver, eu vou crer. Mentira. Você vai ver um morto ressuscitar, você vai ver ele ressuscitar, você vai crer no momento. Mas se você não continuar crendo, daqui a pouco você vai falar assim, mostra mais um sinal. Sabe a história do Gideão? Não, um novelo molhado e a grama seca. Tá bom, é o suficiente. Não, espera um pouquinho. Para eu crer mesmo, tem que ser o contrário. Tem que ser agora o novelo seco e a grama molhada. Aí, grama molhada, novelo seco. E assim a gente vai viver na vida. E agora eu quero o novelo seco e a grama molhada. O novelo seco, a grama seca e uma nuvem pairando sobre minha cabeça. Não, agora eu quero um novelo molhado, a grama molhada, uma nuvem na minha cabeça e quero ver um passarinho passando. Aí vai ser nunca vai terminar. Porque a gente não consegue crer. A gente só quer ver. Mateus 12:39 diz assim, ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Jesus dizendo, miraculoso. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Não foram poucas pessoas que disseram, faz um milagre que eu passo a crer. E Jesus negou. Porque Jesus conhecia os corações. A gente diz aquilo que a gente pensa ser verdade dentro da gente. Se Deus fizer isso para mim é o suficiente, é nada. E Deus vai lá e faz aquilo ali e você continua sendo do mesmo jeito que você é. Deixe-me terminar essa mensagem citando Marcos 11:24, que diz assim, portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Eu sei que é algo doido, seria essa palavra? Absurdo. Como é que eu peço alguma coisa em oração, eu creio que já recebi aquilo que não recebi, mas por eu acreditar que eu já recebi aquilo que eu não recebi, eu vou receber? É coisa de doido, né? Mas é isso que a Bíblia está dizendo. Quando vocês pedirem alguma coisa em oração, creiam que vão receber? Não, creiam que já receberam. Ele está dizendo presente. E quando você crê que você já recebeu aquilo que você não recebeu, aí você vai receber. Mas você só vai receber porque você já creu que recebeu. É doido isso, mas é isso. E isso chama-se fé. Uma coisa é você se apropriar daquilo que você creu que já recebeu. Outra coisa é a manifestação de Deus materializando aquilo que você creu que você já recebeu. São dois momentos, mas a fé não é para o futuro é esperança, a fé é para agora. É você crer que você já recebeu aquilo que você ainda não viu materializado, mas você já se apropriou disso. Nós não percebemos mais a presença de Jesus quando existe entre nós uma necessidade de ver para crer. Se você é aquele que precisa ver para crer, então desista de ser cristão, porque é sempre o caminho contrário, é sempre na contramão. É sempre na contramão.
Lá em casa a gente sempre fala assim, por que Deus espera sempre nos 15, 14 minutos e 57 segundos do segundo tempo da prorrogação para marcar o gol? Sei. Isso quando não vai para os pênaltis, né? Fica aquela tensão, ai, fez, não vai, não vai. Eu não sei por que isso acontece. Eu poderia arriscar algumas respostas, mas nem vou me atrever. Porque Deus não é não Deus que você bota dentro da caixinha, Ele faz isso porque é assim. Ele faz porque Ele quer. Ele faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. E por que Ele faz isso? Eu só tenho uma resposta, porque Ele é Deus e acabou. Encerrou o assunto. Agora eu queria que você saísse daqui, meu irmão e minha irmã, tomando uma decisão para você mesmo, dizendo a você mesmo, eu não vou mais deixar de perceber a presença de Jesus na minha vida. E uma das coisas que você precisa fazer, assim como eu, é não permitir mais que a tristeza domine o seu ser. Porque ela vai privar você de perceber a presença de Jesus. Que você não permita mais, que você não mantenha mais o foco no problema que você está vivendo, talvez agora atualmente. Porque você mantendo o foco no problema, ele vai te privar de perceber a presença de Jesus na sua vida. Não fique criando expectativas que são incompatíveis com o padrão da Bíblia. Sabe por quê? Isso vai privar de você perceber a presença de Deus na sua vida. E também, meu irmão, minha irmã, não exija de Deus ver nada para você crer. Porque quando você exigir de Deus de ver primeiro para crer, infelizmente isso vai te privar da presença dele. Eu nunca vi Deus, e eu tenho certeza que nenhum de vocês também viram, mas continuaremos crendo na sua existência. E ele não precisa se materializar para mim, e acredito para nenhum de nós, para nós termos a plena convicção de que ele existe. E é o Deus que está no controle de todas as coisas, mesmo como aos nossos olhos parece não estar. Eu quero que você não se assemelhe a esses dois discípulos no caminho de Emaús ou qualquer outro caminho que você esteja indo. Não permita que a tristeza, se vier a tristeza, domine a tristeza. Até porque a Bíblia diz que existe o fruto do Espírito. E uma das manifestações do fruto do Espírito, sabe qual é? Alegria. Alegria no Espírito. Tire o foco do problema, coloque o foco em Deus. Não fique criando expectativas que são contrárias à palavra de Deus. E também não exija nada de Deus para você ver, para depois você crer. Diga assim, Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu vou continuar crendo. Amém? Vamos ficar em pé? Amém. Quero chamar o pessoal do louvor aqui para frente, coral. Para a gente pensar na nossa vida, né? Quanto do melhor de Deus nós temos perdido, porque deixamos de ver Deus em todo o tempo. Glória a Deus por essa palavra. Nós vamos cear, eu quero chamar os irmãos aqui à frente. A palavra de Deus diz que a ceia é para discípulos, não é para simpatizantes, é para discípulos. E discípulo é aquele que decidiu morrer. O Senhor não está te pedindo uma coisa, um momento. Ele não pede para você uma situação. Ele não pede para você um momento de oração. Ele não pede para você 10% do seu salário. Não. Ele pede de você tudo. E qualquer coisa menos que tudo não serve. Deus quer você por inteiro.
E o discípulo é aquele que decidiu ser inteiro de Deus. É aquele que vai falhar? Sim, falha. Nós falhamos, nós somos falíveis. Mas é aquele que não se contenta em viver uma vida só falhando. O discípulo é aquele que decidiu servir apesar das circunstâncias. É aquele que decidiu viver em santidade apesar das falhas. Eu decidi viver para Cristo. E a partir do momento que eu decidi viver para Cristo, não significa que eu não vou falhar, mas quando eu falhar, eu sei que tem para mim um advogado. Que eu posso confessar as minhas culpas, confessar os meus pecados. E a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para perdoar. Mas eu preciso me arrepender. Não há perdão de pecados sem arrependimento. É necessário que a gente se arrependa. E a partir do momento que eu me arrependo e deixo o pecado, é porque eu decidi ser discípulo de fato. Se você é um discípulo de Jesus, feche os teus olhos, você tenha um momento de oração agora. Um momento para você pedir perdão para o Senhor e dizer: Senhor, eu falhei. Mas apesar das minhas falhas, eu não quero viver nela. Eu quero viver diferente. Vai falando com Deus. Vai pedindo perdão para o Senhor daquilo que você sabe. Você sabe que não foi certo, correto. O advogado está aqui. E Ele é fiel para perdoar os teus pecados. Querido Deus, eterno Pai, merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor. Papai querido, aqui está a sua igreja. Feliz, meu Pai, por poder participar deste grande memorial. Cumprindo, Papai querido, o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Papai querido, aqui está na minha mão o cálice, Papai querido, que representa o seu sangue carmesim. Está o pão, meu Pai, que representa o seu corpo, Senhor, que foi colocado naquela cruz. Mas ao terceiro dia, meu Pai, como já foi dito aqui nesta igreja, o Senhor ressuscitou. Para a honra e glória, meu Pai, da sua igreja, o Senhor vive e vive eternamente. Amém. Espírito Santo, Tu és o primeiro, és tudo que tenho, toma minha vida. Espírito Santo, Tu
já foi dito, a ceia não é para as pessoas que são perfeitas. Senão, nenhum de nós, a começar de mim, poderia estar participando desse memorial. Mas aqueles que entenderam a mensagem, que nós, quando recebemos Cristo em nossa vida, tomamos a decisão de não viver mais nós mesmos, para nós mesmos. Sabe aquela frase que vai no para-choque do caminhão, de Kombi, escrito assim: Deus deu uma vida para cada um cuide da sua? Mentira, isso não é verdade. Para aqueles que nasceram de novo, aqueles que entregaram sua vida a Cristo, Deus deu uma vida para cada um, para que cada um deixe a sua vida, para que ele viva a vida dele na sua vida. Então, eu não sou mais dono da minha vida. E se você nasceu de novo, você também não é mais dono da sua vida. Você, se está fazendo o que quer, não deveria. Porque nem esse corpo que você tem te pertence mais. A Bíblia diz que é templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse o quê? Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive. E a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Alimentar-se do pão é lembrar do sacrifício de Cristo, que Ele entregou o seu corpo ali na cruz do Calvário, para que sobre este corpo fosse aplicado todo o castigo que deveria ser aplicado a nós pecadores. E Ele recebeu todo o castigo, sendo Ele inocente. Então o que Ele deveria receber? Não deveria receber o castigo, mas recebeu. E nós, o que deveríamos receber? O castigo nós não vamos receber, por conta de que todo o crédito que era para Ele, de não receber o castigo, mas Ele recebeu, então Ele passa para a gente agora. Então quando você comer esse pão, lembre-se que alguém entregou a sua vida por você. Comamos do pão em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Como o Senhor foi punido injustamente, embora fizesse parte do plano do Senhor, o Senhor não poderia deixar de punir o pecado, porque o Senhor mostrar-se-ia um Deus injusto. Por conta disso, era necessário que o pecado fosse punido. E o Senhor decidiu punir todo o pecado no teu Filho Jesus. Nós não merecíamos, Senhor, o que hoje recebemos de graça, salvação. Mas como o Senhor também não recebeu, o seu Filho não recebeu o que ele tinha que receber, que era não ser punido, então por ter sido punido injustamente, agora nós, Senhor, recebemos o crédito. O Senhor nos tornou justos, não pelos nossos atos, mas pelos atos do seu Filho ali na cruz do Calvário, quando verteu o seu sangue todo na cruz do Calvário, e nos comprou por alto preço, preço de sangue. Por isso, quando você tomar agora esse cálice, lembre-se que a moeda que foi usada para resgatar cada um de nós do império das trevas e trazer para o reino do Filho do seu amor, foi um alto preço, preço de sangue. Tomemos o cálice em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo, és o primeiro, és tudo que tenho. Toma minha vida, Espírito Santo. Tu és o primeiro, és tudo que tenho. Toma minha vida, Espírito Santo. Tu és o primeiro, és tudo que tenho. Toma minha
você tivesse um minutinho de adoração a esse Deus que te amou tanto, que te amou tanto, que te amou tanto. Se você está aqui hoje salvo pela graça, foi por causa do amor dele. Louve o nome dele, agradeça, engrandeça, exalte o nome do Rei, dos Reis, do Senhor dos Senhores. Só Ele é digno de glória, de honra e de louvor. Só Ele é digno, só Ele é digno. Adore o nome dele, adore o nome dele, adore o nome dele, adore o nome dele, o nome dele, o nome dele. Oh, santo, 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 santo é o nome do Senhor. Digno de adoração e de louvor é o nome do Senhor. Ao Rei, ao Rei, ao Rei, ao Rei. Bendiga o nome dele, exalte o nome dele, clame pelo nome dele. Oh, ele é digno, ele é digno. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir. Nós te adoramos, Jesus. A única que é digno de receber honra, glória e louvor. Quero que você dê o melhor aplauso que você já deu em toda a sua vida ao Senhor. Aleluia. Junto com esse aplauso, dê um glória a Deus, dê um aleluia ao Rei, ao Rei, ao Rei. Aleluia. Toma minha vida, Espírito Santo, tu és o primeiro, és tudo que tenho. Toma minha vida, Espírito Santo, tu és o primeiro, és tudo que tenho. Toma minha É muito bom saber que nós somos salvos. Somos salvos por Cristo Jesus. Não é mérito humano, não é porque você fez nada, não é porque você é bom, ou porque você tem qualidades, ou porque você é bonito, ou porque você é rico, ou porque você é pobre demais, por isso Deus teve misericórdia. Não, é tudo por Ele, para Ele, por causa dEle. É o Senhor, é o Senhor. Eu boto um sorriso no teu rosto agora e dê um glória a Deus, porque não é por você não, é por Ele, é Ele, Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é somente Ele. Aleluia, aleluia. E como a gente termina culto de ceia? Como é que a gente termina culto de ceia? Em festa, aleluia. Junto, pastor. Vamos cantar, estender. Vem, pastor, vem cá, pastor. Passa a mão aí, passa a mão, fica à vontade, bate palma. de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem
cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, e nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. E ele veio saltando pelos montes. E ele veio saltando pelos montes. E seus cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe e tenha uma ótima semana em Cristo Jesus.